aula do quarto distintivo dos distintivos batistas regulares. É a nossa aula baseado neste livro aqui, Distintivos Batistas Regulares, da editora Batista Regular. E hoje falaremos sobre o distintivo do Espírito Santo de Deus, pneumatologia. Pneumatologia que também trata, ou melhor, que trata sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Pneumatologia é o estudo, então, do Espírito Santo de Deus. Algo que também nos distingue em nossa crença como um batista. Nós cremos também na atuação, obviamente, na atuação do Espírito Santo em nossa vida, na vida da igreja, na história do mundo, na história das Escrituras. Por exemplo, você já parou para pensar, se você abrir lá em Gênesis 1, versículo 2. Gênesis 1, 2. A palavra do Senhor fala assim: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. No segundo versículo da Bíblia, nós já vemos aí a manifestação, a aparição do Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos pensar lá no último livro da Bíblia. Se você abrir também no último capítulo da Bíblia, nós temos ali Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Note bem, o Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Você já parou para imaginar, então, que desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no comecinho do primeiro livro, até o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, nós temos aí a pessoa do Espírito Santo agindo. E não foi só no começo e nem no final. Durante toda a ocorrência das Escrituras, durante toda a Escritura correndo, há um fio condutor que fala do Espírito Santo de Deus. Ele se manifesta, ele age, ele aparece, tal qual o Pai, tal qual o Filho. Aquilo que nós vimos na aula a respeito da triunidade, da trindade. Então a obra do Espírito Santo de Deus também é vital de ser estudada, para ser estudada. Nós precisamos nos atentar para isso. E então, no nosso livro de estudo, nós temos aí, primeiramente, o conceito teológico sobre o Espírito Santo de Deus. É uma aula famosa na chamada teologia sistemática, teologia bíblica também, a famosa pneumatologia, ou seja, é o estudo do Espírito. E aí o conceito teológico, ele vai falar sobre alguns pontos. Então pode falar sobre a deidade do Espírito Santo, nós vamos ver daqui a pouco. Pode falar sobre a personalidade do Espírito Santo, pode falar sobre a obra do Espírito Santo. Então são alguns assuntos que se destacam. Por exemplo, aqui está dizendo a respeito do conceito teológico. Eles começam assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. Então, lembra que nós colocamos essa ilustração, fala ali sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A parte colorida destaca aquilo que é própria ou próprio para cada pessoa da triunidade. E a área branca vai destacar aquilo que é comum aos três. Então nós vemos aí dentro da triunidade Pai, Filho, Espírito Santo, as três pessoas com igual poder, funções diferentes, mas igual poder, igual autoridade, igual
adoração por nossa parte. Nós vemos então que as três pessoas, elas são o nosso Deus triuno. Agora basta que nós definamos o que nós queremos enxergar ou estudar. Por exemplo, conforme agora há pouco falei, vamos analisar a personalidade do Espírito Santo, porque tem várias seitas que negam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Fala assim, o Espírito Santo é só uma força, né? É só uma força, não é uma pessoa. Alguns falam que o Espírito Santo também negam a divindade, e outros também questionam o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Isso é alguma coisa bem histórica, porque até divisão histórica de igreja aconteceu por causa do Espírito Santo no passado. A gente vai considerar daqui a um pouco isso aí. Então, a personalidade do Espírito Santo. O livro fala a respeito dos atributos de personalidade e divindade do Espírito Santo. Se considerarmos, por exemplo, versículos que nos levam a crer, nos levam a pensar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Para que haja personalidade, as três marcas distintivas de personalidade são emoção, intelecto e vontade. Emoção, intelecto e vontade são as faculdades, portanto, de alguém que tenha personalidade. Será que o Espírito Santo realmente possui personalidade? Nós, olhando esses versículos, podemos concluir que sim. Por exemplo, o Espírito Santo possui intelecto. Ele possui inteligência. Olha lá Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como é que o Espírito Santo poderia sondar o nosso espírito e poderia então entrar em contato com Deus, interceder por nós, a Bíblia diz até com gemidos inexprimíveis, até, por assim dizer, corrigindo as nossas orações e motivações em alguns instantes? Como isso seria um fato? Como isso seria possível se ele não tivesse, então, atributos, qualidades de personalidade? Seria impossível. Também o Espírito Santo possui emoção. Olha lá, Efésios 4:30 fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo pode ser entristecido, ele pode ser agravado. Algumas pessoas resistiram ao Espírito Santo e à manifestação dele em alguns momentos. Então nós vemos que o Espírito Santo possui emoção. Também o Espírito Santo possui vontade. Olha lá. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Falando a respeito das viagens missionárias, onde que o próprio Espírito Santo conduziu e levou ali aquelas pessoas que estavam pregando o Evangelho. Podemos lembrar do próprio ministério do Senhor Jesus, numa das passagens mais famosas do Novo Testamento, onde que Jesus foi tentado. Se vocês repararem, ali no comecinho da passagem, está declarado lá o seguinte, e o Espírito lhe conduziu, e o Espírito o levou até aquele local da tentação. Então foi o próprio Espírito do Senhor que levou Jesus até aquele momento. Nós vemos então, novamente, o Espírito Santo possuindo vontade e demonstrando ações de vontade na vida dos apóstolos, na vida também do próprio Senhor Jesus. Indo para frente aqui, nós vemos sobre a personalidade do Espírito. A personalidade do Espírito, olha lá, ele possui intelecto, conforme já colocamos aqui, emoções,
vontade, ele move pessoas, ele ensina e lembra. João 14, 26, Jesus falou para os seus apóstolos: olha, quando eu for, o Espírito vai vir e ele vai fazer com que vocês se lembrem o que é que deve ser dito quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem presos pelas autoridades. Os apóstolos estavam muito preocupados: o que vamos dizer, como que vamos nos portar, como que vamos saber agir nesse momento. E Jesus falou para eles: olha, o Espírito Santo vai capacitar vocês para que vocês se lembrem de tudo que é necessário. Também nós vemos que ele ordena, o Espírito Santo também ordena em Atos 8, 29. Aliás, também, vamos lá para Atos 8, 29. Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Aproxime-se e chegue àquela carruagem onde que ele conversaria, onde ele evangelizaria o eunuco. Então, meus irmãos, nós vemos o próprio Espírito conduzindo Felipe naquela viagem e também ordenando: ó, chega-se até ali aquele homem para que você pregue para ele. Tá certo. Vamos para frente. Então nós vemos aí a personalidade do Espírito Santo colocada de uma maneira bem clara nas Escrituras. A questão da personalidade. Também nós podemos ver em Atos 5, também gostaria de considerar essa, é uma das passagens mais famosas, né, irmãos, a respeito da personalidade do Espírito Santo. Será que a gente mente para alguma coisa? Eu posso mentir para uma parede? Eu vou mentir para uma energia elétrica? Não é verdade isso, né? Então nós vemos aqui em Atos 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Então Pedro, vocês lembram do contexto? O apóstolo Pedro, toda aquela questão lá de Ananias e Safira, que mentiram a respeito de uma propriedade, venderam a propriedade por um valor, e aí quiseram declarar outro. E aí o que é que Pedro fala? Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo, anote aí, você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender, ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? E aí, esse versículo é muito completo, porque além de falar da personalidade do Espírito Santo, também está falando da deidade do Espírito Santo, porque o finalzinho do versículo diz o seguinte: você não mentiu para nós, mas para Deus. Então, nesses dois versículos, nós temos primeiramente falando, destacando a personalidade do Espírito Santo. Afinal de contas, ele está falando: você mentiu para o Espírito Santo. E a gente não mente para uma coisa, a gente não mente para algo que seja impessoal, a gente mente para pessoas. E também, você não mentiu para nós, mas para Deus, destaca a deidade do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, ele exerce muitas funções nessa época. Para exercer muitas funções nessa época, ele também se destaca como um ser pessoal. Mas, além disso, para exercer certas funções, somente se o Espírito Santo fosse, e o é, também Deus. O Espírito Santo tem atributos divinos. E isso que nós podemos ver aqui também. Por exemplo, o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Olha lá, Atos 20, 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus.
Então, vocês veem que é uma área onde, na área da igreja, que também o Espírito Santo tem influência. Se nós formos para a pessoa de Jesus, Jesus diz o que lá em Mateus capítulo 16? Eu edificarei a minha igreja. É uma função de Cristo. A igreja é dele. A igreja é dele. Além da igreja ser dele, ele é o cabeça da igreja. Mas esse versículo em Atos também diz claramente que o Espírito Santo, com seus atributos divinos, também tem parte ali na administração da igreja, a influência do Espírito Santo da igreja. Nós vemos aqui, o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então nós vemos aí a influência do Espírito Santo até mesmo na liderança da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 12, vai falar assim que Deus concede, doa para a igreja, pastores, líderes. Então nós vemos que essa função da triunidade agindo, o Filho, o Pai, o Espírito Santo, todos interessados na igreja. Podemos considerar também algo vital para o crente. Se nós somos cristãos, se nós somos crentes, é também por obra do Espírito Santo. Ali naquela conversa entre Jesus e Nicodemos, é bem conhecido esse versículo. O Espírito Santo é o autor também do novo nascimento. Notem, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E água aqui não se reporta a batismo, mas água aqui também é uma imagem, uma figura das Escrituras e também uma imagem e figura do próprio Espírito Santo que inspira as Escrituras. Mas o fato é que nascer espiritualmente passa pela obra do alto, passa pelo nascimento, pela regeneração mediante a atuação do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos diversas passagens falando desses atributos, falando da doutrina da salvação, fala que o Espírito Santo salva, ele regenera, ele sela, ele habita todos os crentes e todos nós somos batizados nele. Ou seja, para que você seja um cristão, você precisa entrar no corpo de Cristo. Como isso acontece? Quando você crê em Cristo, você é batizado no Espírito Santo. Jesus é o batizador, o elemento é o Espírito Santo, e você passa então a pertencer ao corpo espiritual de Cristo, que é a igreja total na face da terra. É o chamado batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é uma segunda bênção, como muitos ensinam. Na realidade, ele é simultâneo com a própria regeneração. Quando nós cremos, nós somos inseridos, somos batizados no Espírito Santo. Nós podemos ver isso até no próprio livro de Atos, quando ele fala, olha, vocês foram batizados no Espírito quando creram. Quando creram. Então, isso é bem claro no livro de Atos e nas Escrituras. Um versículo clássico a respeito sobre isso é o próprio 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, vamos até lá. 1 Coríntios 12, 13. Vamos lá. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos, note bem, nós não defendemos que a doutrina do batismo no Espírito Santo é somente para aquelas pessoas consagradas, somente para aquelas pessoas que, depois de muito esforço e consagração, então finalmente elas são batizadas no Espírito Santo. Não, aqui Paulo, apóstolo, ensina para a igreja de Corinto.
para os crentes em Corinto, e você conhece como que era a igreja em Corinto. E aí ele fala assim: mas todos fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então nós vemos a importância dessa questão do batismo no Espírito Santo. Também ele guia os crentes e ensina os crentes a andar nos caminhos da justiça. Isto é, para que você possa conduzir a sua vida cristã, é necessário que você tenha e participe do fruto do Espírito. Exerça o fruto do Espírito em sua vida. O que nós fazemos de bom nessa vida é por obra do Espírito Santo atuando em nós. É por isso que Paulo ensina lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. O que é isso? Encher, deixai-vos encher do Espírito. A ideia ali é de controle. Ele até diz e compara, olha, você precisa não se encher com vinho, e você sabe que quando uma pessoa se enche com vinho, se enche com bebida, essa pessoa fica totalmente controlada, suas ações ficam movidas pela bebida forte, ficam movidas pelo álcool. E Paulo fala assim, não se deixem então levar ou se encher pelo vinho, mas vocês devem ser cheios do Espírito. Vocês devem ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Enfim, não tem como você pegar e levar a sua vida cristã de fora para dentro. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou deixar de fazer isso ou aquilo. Aí eu vou ser um bom crente. Não, você precisa ser cheio do Espírito a fim de que, através do poder dele em sua vida, você de dentro para fora possa agir, possa atuar no Espírito Santo de Deus. É uma questão de controle. Vamos para frente aqui. Já vimos também sobre a personalidade do Espírito Santo. Vamos ver um pouquinho também a respeito da divindade do Espírito Santo de Deus. Voltando lá naquela figura, de novo, por que nós cremos que o Espírito Santo de Deus é Deus? Porque ele é uma das pessoas da Trindade. Novamente, porque ele tem características, obras próprias, mas ele também tem características e obras que somente Deus poderia fazer. Somente Deus pode fazer. Então, somente Deus pode ser onipotente, onisciente, onipresente, criador. Somente Deus pode ser santificador, consolador, onisciente, onipresente. Somente Deus pode participar da criação. Nós vimos lá, o primeiro versículo que nós lemos aqui, Gênesis 1, 2, logo na criação o Espírito Santo já estava atuando. Somente Deus pode ser chamado de Senhor. Lembra-se daquele nome, o tetragrama sagrado, Yahvé, aquelas 4 letras hebraicas, e que nós traduzimos em nossas Bíblias como Senhor. Somente o Deus único e verdadeiro é chamado de Senhor. E o Espírito Santo também é chamado de Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos claramente nessa figura por que o Espírito Santo também é uma das pessoas da Trindade. E falando nisso, vamos dar uma olhadinha aqui sobre a divindade do Espírito Santo. Falando nisso, eu gostaria de indicar também outro livro para vocês. Indicar outro livro para vocês, esse Manual de Teologia Moody. Manual de Teologia Moody, também da editora Batista Regular, que é um livro excepcional porque ele trata da teologia de diversas óticas diferentes. Ele fala de teologia bíblica, fala de teologia sistemática, dogmática, fala da teologia histórica, vários aspectos tratando sobre tudo que você puder imaginar na área teológica. Então,
Estamos falando aqui, né, só para você ver, os distintivos batistas regulares, olha a grossura do livro. Né, um livro pequeno, mas olha quantas páginas tem, então, o Manual de Teologia Moody. Então, é bem maior. E ele fala também sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus. Tudo isso que nós estamos falando, ele recorda aqui personalidade do Espírito Santo, suas obras confirmam sua personalidade, vários fatos, títulos do Espírito Santo de Deus, títulos divinos do Espírito Santo de Deus, que é o que vamos falar agora, os títulos divinos do Espírito Santo de Deus. Então, se você puder adquirir esse livro, quando passar toda, ou até mesmo online também é vendido. Você pode até aproveitar e encomendar. Manual de Teologia Moody. Falando da divindade do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo é chamado de Deus. Já vimos lá em Atos 5, 3 e 4. O Espírito Santo possui atributos divinos. Então, as mesmas qualidades do Pai, as mesmas qualidades do Filho, o Espírito Santo também possui. Então, ele tem esse direito de ser chamado de Deus. O Espírito Santo também é criador. O Espírito Santo produz novo nascimento, tudo isso já vimos. O Espírito Santo é chamado de Senhor. Ações atribuídas a Deus são atribuídas ao Espírito Santo. Também ele está associado com Deus nas orações e bênçãos. Irmãos, quando falamos sobre bênção apostólica, é interessante que nós falamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito. Então nós vemos ali também a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, nessa bênção apostólica nós vemos os três colocados ali conjuntos, demonstrando aí o grau de importância único dessas três pessoas. Também nós podemos ir lá para a própria grande comissão do Senhor Jesus, que nós precisaríamos ir para o mundo inteiro e fazer discípulos. E como que nós fazemos discípulos? Uma das formas é batizando. E é interessante que nós vemos ali, bem claro, o Senhor Jesus falando o seguinte: e vocês, quando batizarem, Jesus poderia ter simplesmente falado o seguinte, irmãos: batizem em nome de Jesus. Vocês façam discípulos. Os discípulos quem é? Os discípulos são de quem? Discípulos de Jesus. Então, vai lá e batiza as pessoas em nome de Jesus. Mas não, ele diz: quando vocês fizerem o batismo, vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, é um nome só. Aliás, na construção, na gramática do grego, naquele versículo, é em nome de, é uma coisa só. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Tem até algumas igrejas que elas querem ser tão, assim, levar tanto ao pé da letra, que elas acabam confundindo, e aí elas batizam, né, elas praticam a imersão três vezes. Então elas batizam em nome do Pai, uma vez, em nome do Filho, e depois em nome do Espírito Santo. Se bem que, se eles querem levar ao pé da letra mesmo o versículo, não precisa isso, porque é uma coisa só. Batizar em nome do Pai é um nome só, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que nós fazemos como batistas. Mais um quadro aqui, nós vemos os atributos divinos do Espírito Santo, conforme temos salientado, ou seja, atributos de Deus são destacados em diversos versículos, irmãos. É que nós não estamos aqui falando todos os versículos, mas se você consultar esses manuais teológicos, tem dezenas. Não é um versículo
ali espaçado aqui, outro acolá, para poder ficar se esforçando. Eu preciso aqui implorar, torcer a Bíblia aqui, né, para poder, como se fosse um limão, para poder ver se eu consigo um versículo para apoiar a minha visão teológica. De jeito nenhum. É um monte, né? É uma profusão de versículos bíblicos onde fala dos atributos divinos do Espírito Santo. Também dos trabalhos divinos do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Por exemplo, o Senhor Jesus falou assim que quando o Espírito Santo de Deus viesse, ele convenceria todos, né, a respeito da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Para poder convencer do pecado, da justiça e do juízo, precisa ter personalidade e precisa ter deidade, porque essa é uma obra espiritual. Também aqui, a respeito dos nomes do Espírito Santo, irmãos. Os nomes do Espírito Santo. Um dos nomes dele é outro Consolador. E Jesus, salientando isso, ele falou assim: quando eu for, eu enviarei outro Consolador. E essa palavra outro é a palavra que destaca outro da mesma qualidade. Outro da mesma qualidade. Então Jesus falou: eu vou embora, mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele é da mesma qualidade que eu. Tem o mesmo poder, tem a mesma deidade que eu. Falando um pouquinho também de história, aqui fala que na história da doutrina do Espírito Santo, o que aconteceu foi uma divisão a respeito da chamada procedência ou processão divina. Isso dividiu a igreja. Por exemplo, ali a igreja, deixa eu ler aqui o trechinho que fala. A história da doutrina do Espírito Santo se desenvolveu de forma paralela com a doutrina de Jesus Cristo. E aí dividiu a igreja antiga dessa forma. A posição ortodoxa foi desenvolvida e afirmada nos concílios de Niceia, 325, Calcedônia, 451. Tudo bem. Com o passar do tempo, surgiu uma controvérsia sobre a procedência do Espírito Santo. Ele procedeu, e aí o pessoal pegou e ficou pegando em detalhes ali. Eles começaram a dizer: olha, será que o Espírito Santo procedeu só do Pai? E essa foi a doutrina afirmada pela Igreja Ortodoxa. Ou o Espírito Santo procedeu tanto do Pai quanto do Filho? E essa foi a doutrina ensinada pela Igreja Católica Romana. E essa controvérsia finalmente levou uma cisão entre a igreja, provocando um grande cisma em 1054, que dividiu permanentemente a igreja em igreja ortodoxa e igreja católica romana. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus procede tanto do Pai quanto do Filho. É uma procedência eterna. Então, o Espírito Santo, não é que não vamos crer na heresia que o Espírito Santo foi criado, não. Mas ele procede eternamente do Pai, procede eternamente do Filho. Muito bem. Divergências denominacionais e ou heréticas. Só destacando aqui os testemunhas de Jeová, temos falado bastante sobre eles, e os teólogos liberais, alguns, negam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Então, eles creem que é somente uma força. E também nós temos uma grande controvérsia a respeito do Espírito Santo, a respeito de igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque, na prática, eles colocam a posição do Espírito Santo de Deus de uma maneira meio que equivocada. Por quê? Se você pegar a sua Bíblia e for lá no Evangelho de João, João capítulo 16, João capítulo 16.
versículos 13 e 14. João 16, 13 e 14. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Note o versículo 14 agora. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Então, meus irmãos, nós vemos que essas igrejas pentecostais e neopentecostais enfatizam muito o Espírito Santo. Parece que enfatizam tanto a pessoa do Espírito Santo até além do Pai e além de Jesus. Parece que é uma ênfase demasiada e exagerada, enquanto que o próprio Cristo falou que a obra principal do Espírito Santo de Deus nesta terra é apontar e glorificar o Filho. Então, cuidado qual que é a ênfase. Nós, em nossas igrejas, precisamos estar bem conscientes se há um equilíbrio quando falamos da triunidade, se nós temos apontado para os crentes realmente a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito, ou então, seja nas pregações, seja no estudo, na EBD, seja até nos cânticos, a gente precisa vigiar para que a ênfase seja correta e não fique uma coisa díspare, uma coisa aí meio que puxando só para um lado. Por exemplo, nós precisamos estudar em nossas igrejas sobre essa questão de dons espirituais. Então, como que os crentes devem agir com os dons espirituais? Quais são os dons que cessaram? Quais são os dons permanentes e que ajudam o crente na obra do ministério? Então, tem muita gente que fala assim, é melhor não mexer com essa ideia e com esse estudo de dons espirituais que pode dar confusão, pode apontar essa área pentecostal. Não precisamos temer nada, só precisamos estudar e ensinar claramente as Escrituras conforme são declaradas na palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa é o estudo da pneumatologia, são estudos aqui bem concisos que estamos fazendo nesse livro. Também, hoje, nós podemos indicar para vocês o Manual de Teologia Moody, e é uma oportunidade para que você saiba um pouco mais sobre a obra, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Que Deus abençoe.